Como é que pessoas comuns, pessoas que se consideram boas, acabam cometendo atos terríveis? Sabe, essa é uma das perguntas mais perturbadoras da história da humanidade. E a gente não está falando de monstros de contos de fada, não. Estamos falando de pessoas como nós. Então, vamos mergulhar nisso para tentar entender que forças são essas que podem nos levar a obedecer o impensável. Para começar essa nossa investigação, a gente precisa olhar para uma figura, Adolf Eichmann. Ele não era um general no campo de batalha, mas sim um burocrata, um dos grandes organizadores do Holocausto. Durante o julgamento dele, em 1961, a filósofa Hannah Arendt notou uma coisa chocante. Ela esperava encontrar um monstro, mas o que ela viu foi um homem medíocre. Essa frase dela captura bem essa perplexidade. Ele não parecia ser movido por ódio, mas por um zelo de funcionário público. E é isso que nos leva à nossa questão principal. Se o Eichmann não era um demônio sádico, o que ele era então? Como um funcionário público se transforma num arquiteto de genocídio? Essa pergunta assombrou o século XX e, na verdade, continua nos desafiando até hoje. A resposta que a Arendt deu para isso foi uma teoria que mudou para sempre o nosso jeito de entender o mal. Vamos dar uma olhada na primeira peça do nosso quebra-cabeça, a ideia da banalidade do mal. Arendt chamou isso de banalidade do mal. Para ela, o mal se tornou banal porque o Eichmann não era um fanático cheio de ideologia. Ele era só um cara que queria subir na carreira. A maldade dele não vinha de uma profundidade diabólica, mas de uma superficialidade assustadora, uma total incapacidade de pensar do ponto de vista dos outros. Ele só estava cumprindo ordens com eficiência. Então, o ponto central é este. O mal para Arendt não é uma falha de caráter de uma pessoa, mas sim um produto de sistemas. Ele precisa de uma estrutura, de uma burocracia, de um Estado que o normalize e transforme tudo em um procedimento padrão. O mal aparece onde ele encontra espaço institucional para crescer. A teoria da Arendt é muito forte, mas ela levanta uma questão bem prática. Será que essa obediência cega pode ser testada em um laboratório? Será que dá para recriar essa dinâmica cientificamente? E acontece que, na mesma época do julgamento do Eichmann, um psicólogo de Yale chamado Stanley Milgram estava obcecado com a mesmíssima pergunta. Ele queria testar os limites da obediência à autoridade. Ele ficava se perguntando, será que Eichmann e todos os cúmplices dele estavam só seguindo ordens? O experimento que o Milgram criou era terrivelmente simples. O voluntário, que fazia o papel de professor, tinha que aplicar choques num aluno, que na verdade era um ator e não levava choque nenhum, toda vez que ele errava uma pergunta. A cada erro, a voltagem aumentava. E o mais assustador era a figura de autoridade, o cientista de jaleco, que ficava ali só dizendo frases como "por favor, continue" ou "o experimento exige que você continue". O resultado? Bom, foi um dos mais chocantes da história da psicologia. 65% dos participantes. É isso mesmo, 2/3 das pessoas comuns foram até o fim, aplicando o choque máximo de 450 volts. Muito depois do ator ter parado de gritar e fingir de estar inconsciente ou até morto. E por quê? Simplesmente porque uma autoridade disse para eles fazerem isso. O experimento de Milgram mostra pra gente o poder que uma situação tem sobre uma pessoa. Mas, e quando a própria sociedade perde suas regras? Vamos ampliar um pouco nossa análise e ver como as coisas se desenrolam numa escala muito maior. O sociólogo Emile Durkheim nos deu um conceito-chave para entender isso. Anomia. Anomia é o que acontece quando as normas que guiam o nosso comportamento simplesmente se desintegram. Em momentos de crise profunda, seja econômica, política, as pessoas perdem seu referencial e isso gera uma sensação de desorientação e de insegurança total. E isso não é só teoria, não. A gente vê exemplos bem claros na história recente. No Haiti, o colapso da economia criou um vácuo de poder que foi preenchido pela violência das gangues. Na Síria, a queda de um governo levou a uma guerra civil brutal. A anomia, no fim das contas, cria um terreno fértil onde comportamentos que antes eram impensáveis se tornam possíveis. Ok, a gente já viu a obediência cega e o colapso social. Mas e as formas mais sutis de poder? Aquelas que moldam nosso comportamento todos os dias, muitas vezes sem que a gente nem perceba? Para entender isso, a gente recorre a Pierre Bourdieu e seu conceito de violência simbólica.
Pensa numa forma de poder quase invisível que é exercida pela linguagem, pelos costumes, pela cultura. Ela funciona porque tanto quem domina quanto quem é dominado aceita aquilo como se fosse natural, sabe? Como se as coisas fossem assim mesmo. Essa dinâmica fica muito clara num ambiente que deveria ser de puro aprendizado, a academia. O depoimento de uma doutoranda chamada Júlia revela o medo que ela sente, não de apanhar, mas de sofrer represálias sutis, de ter a carreira prejudicada. A hierarquia é tão forte que o medo acaba impondo a obediência. No caso da Kalina, a violência é ainda mais clara, embora também não seja física. O orientador dela usa a posição de poder para forçá-la a fazer uma coisa. Ela percebe a violência na ordem dele, mas sente que a única opção é obedecer, só para conseguir terminar os estudos. Ela se submete. Essa frase de uma canção do Chico Buarque captura perfeitamente a essência da violência simbólica. Ela se disfarça, anda entre nós no dia a dia, super normalizada, quase imperceptível. É aquela violência que não precisa de armas, porque ela usa a própria estrutura da sociedade para se impor. Então, depois de olhar para a burocracia, para o laboratório, para a sociedade e para as nossas relações do dia a dia, qual é o veredito? O que a gente aprendeu sobre a anatomia da obediência? Bom, vamos juntar as 4 peças do quebra-cabeça. Com a Hannah Arendt, a gente viu a banalidade do mal, essa participação sem pensar em sistemas destrutivos. Com Stanley Milgram, a gente viu a submissão à autoridade, mesmo que vá contra a nossa própria moral. Com Emily Durkheim, entendemos como a anomia, a quebra das normas, abre espaço para o desvio. E por fim, com Pierre Bourdieu, a gente compreendeu a violência simbólica, esse poder sutil que molda nosso cotidiano. E a conclusão, no fim, é inevitável. Atos terríveis raramente são obras de indivíduos puramente maus. Na verdade, eles são o resultado de uma confluência de forças. Sistemas burocráticos, a pressão de uma autoridade, o colapso de normas sociais e as hierarquias sutis do nosso dia a dia. E para fechar, eu deixo essa citação provocadora do Bertolt Brecht. Ela nos força a pensar, além da violência física, que é óbvia, que outras formas de destruição a nossa sociedade permite, ou talvez até incentive, através da obediência, da conformidade e do silêncio? A pergunta fica no ar.